desenvolvem, né, algum tipo de estágio em alguma unidade municipal de assistência. Ele faz aqui, né, uma alusão às faculdades e os seus cursos que têm alguma relação com a saúde, e sem dúvida nenhuma a Unifacip tem a fisioterapia, a odonto, a enfermagem, psicologia, biomedicina, nutrição, estética, educação física e farmácia, que se relacionam com cursos relacionados à saúde. Aqui ele traz a população, né, infantil matriculadas nas escolas municipais, né, de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos, dando um total de 5.877 alunos na educação infantil. E aqui ele faz uma diferenciação entre o primeiro e quinto ano e sexto ao nono ano, que é o ensino fundamental e médio. É muito importante perceber que grande parte desses alunos a gente tem contato com eles nos nossos diversos estágios relacionados, desenvolvidos pelas FACIP nas unidades assistenciais. Aqui ele traz alguns dados interessantes, né, para a gente ver a questão do desenvolvimento do índice de saúde da população de Sinop. Aqui ele traz o número de nascidos vivos, né, ele traz uma série histórica de 2013 a 2016. Nós temos uma média de 2.665 nascimentos, né, por ano em Sinop. Desses, 1.841 são partos realizados no SUS, né, e a gente vê que 70% dos partos são realizados dentro do Sistema Único de Saúde. E aí a gente vê, né, a abrangência do SUS, a importância do SUS no contexto da população. A gente traz um outro dado aqui importante também, que é o percentual de mães, né, que tem entre 10 e 19 anos. 16,74% das mães são consideradas de baixa idade, né? E, logicamente, 7,99% são crianças que nascem com baixo peso. Esse baixo peso é um componente extremamente complicado, né? Porque a gente sabe que tem aí alguns componentes de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, e hoje uma implicação muito grande com as drogas também. É muito triste quando a gente vê, né, e a gente entra em contato com a gestante dependente química, né? A gente sabe do sofrimento que todo esse processo e de como é frágil, né, uma criança que nasce de uma mãe nessa situação. Aqui a gente avalia as consultas de pré-natal, né, e a gente percebe que o ideal é que todas as pessoas todas as gestantes façam pelo menos mais de 7 consultas ao longo dos 9 meses de gestação, e isso depende muito, na verdade, da captação precoce da gestante. Aqui a gente tem, né, um número crescente do total de nascidos vivos, que era de 2.665, mais de 1.900 nascidos vivos vieram de mães que tiveram pelo menos 7 consultas de pré-natal. Isso é muito bom, a garantia do pré-natal de qualidade e, logicamente, é um esforço, né, de toda a equipe de atenção básica para fazer a captação precoce da gestante. Logicamente que nem todos são flores, e a gente traz aqui para vocês o número de óbitos infantis ocorridos de 2013 a 2016. É muito complicado, né, pensar que uma criança nasce e vive menos de um ano. Né? Aqui a gente tem 2013 26, 2014 36, 2015 uma baixa considerável do 22, mas em 2016 novamente, né, um índice crescente de 35 crianças que morreram antes de completar um ano. É lógico que esse dado é de uma relação socioeconômica muito grande, né? Onde essas crianças vivem, onde essas crianças morrem, qual é a casa que elas vivem, qual é a família que elas nascem, qual é o nível de renda que as famílias têm, qual é o nível de desenvolvimento educacional que as mães têm, e logicamente essas crianças não morrem, né, nos nossos melhores condomínios. Né? Essas crianças morrem nas periferias, onde as condições de vida, de higiene, de educação, a qualidade de vida é muito diferente da nossa realidade. Aqui é a taxa de mortalidade infantil,
né? Geralmente ele é para 10.000 crianças, está aqui. E a taxa de mortalidade perinatal, 14, perinatal são crianças que morrem antes de 28 dias. Né? Então a gente vê que o óbito infantil é alguma coisa que nos sensibiliza e que deve ser pensado, né? Porque que a criança não consegue sobreviver. Aqui outro grande indicador de qualidade de vida das pessoas, né, da cidade, é o óbito materno, né? Porque que mães, no processo de maternidade, perdem a sua vida? Geralmente as mães morrem, né, por problemas hemorrágicos, principalmente pelas questões da pressão alta durante o parto. Aqui a gente tem um número, né, relativamente pequeno de mães de óbito materno, ou seja, mulheres que morreram durante o processo de maternidade. Aqui são as doenças de notificação compulsória, são aquelas doenças que é obrigado, né, você ter um controle absoluto. A gente vê as hepatites, né, tanto a B como a C, de destaque, né, e nós, cirurgiões dentistas, somos grupo de risco para todas duas, né, então nós temos que ter um máximo cuidado com os quesitos de biossegurança e, logicamente, nossa vacinação para a hepatite B tem que estar em dia. Aqui a dengue, né? Somos, né, uma área endêmica de dengue, um clima que possibilita, uma dificuldade de limpar os quintais, uma dificuldade da população entender que tem, né, uma parte do cuidado que é ela que faz. Aqui a questão da hanseníase, né, outra área de destaque também para a região do Mato Grosso, né, níveis grandes índices de desenvolvimento da hanseníase. O HIV/AIDS, né, que na verdade é subestimado, né, as pessoas na verdade se sentem muito inseguras em fazer tratamentos de dengue, de AIDS nos seus municípios e ainda procuram os maiores centros para tentar garantir um anonimato em relação a essa condição. E aqui, né, a questão das causas externas das violências que têm crescido e se apresentam entre as grandes causas de mortalidade, não só aqui em Sinop, mas em todo o Brasil. A gente continua dando uma olhada aqui no Plano Municipal de Saúde, que é bastante extenso, né? Depois vocês vão ver que esse arquivo vai estar na plataforma, para que vocês possam olhar e verificar todos os dados que ele compõe, mas a gente faz aqui apenas um ressalte, né, um destaque para os principais dados que aqui estão. A gente sempre tem falado, né, que o Brasil vive a maior epidemia de sífilis, né, dos últimos tempos, e aqui a gente tem a questão da sífilis congênita em Sinop, nos anos de 2013 a 2016, são 13 crianças que nascem, né, com sífilis congênita. Hoje o Ministério impôs para um protocolo bastante rígido. A mulher tem que fazer pelo menos 2 exames durante a gestação e um exame na hora do parto. Tudo isso para que a gente possa detectar as gestantes com sífilis, tratá-las, né, para que as crianças não nasçam com a sífilis congênita. Mas aqui 13 casos, infelizmente, acabaram ainda acontecendo. Logicamente que a sífilis congênita, né, traz algumas deformidades, né, para as crianças. Aqui a gente vai ver a questão das causas de internação. Né, a questão das neoplasias, dos tumores, né, são cada vez mais crescentes. A gente tem visto, né, uma transição também epidemiológica, ou seja, em determinado momento as doenças que são transmissíveis, que são infecciosas, diminuem, e a gente tem as doenças não transmissíveis acontecendo de uma forma maior. A neoplasia é uma delas, né? Primeiro porque as pessoas, como a gente viu, estão vivendo mais, e logicamente o que nos chama a atenção é que pela primeira vez o câncer de boca aparece entre as 5 causas mais comuns de câncer. Então faz com que a gente, né, enquanto dentista,
tem um olhar diferenciado para algumas lesões pré-cancerígenas que a gente tem que observar, né, de uma forma precoce nos nossos pacientes. Aqui as doenças do aparelho digestivo também são majoritárias, né, grande parte das internações são causas obstétricas para atender as questões da gravidez e do parto. Logicamente também, aqui as lesões de envenenamento e outras causas externas, que são as causas violentas, né? Armas de fogo, acidentes de trânsito, violências externas de uma forma geral. Dando continuidade aqui no plano, vamos ver o que a gente destacou aqui embaixo para vocês. A gente está passando realmente de uma forma um pouco mais corrida, para que destacando só aquilo que realmente tem mais importância, mas vocês podem estar olhando aí depois todo o plano em sua extensão. Aqui são as internações do município, né? E a gente diferencia essas internações eletivas, ou seja, aquelas que não são internações de urgência, e aqui as questões de acidente de trabalho e causas externas também. A Sinop teve 7.240 internações hospitalares ao longo deste ano de 2016. Outro fato que deve ser sempre avaliado é a proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica. O que significa isso? São as internações que acabaram acontecendo porque a rede de atenção básica não foi capaz de resolver o problema. E todas as vezes que a gente interna uma pessoa, né, uma criança, por condições sensíveis à atenção básica, a gente vê, né, que houve uma falha do sistema de saúde que fez com que a pessoa acabasse sendo internada por uma coisa que poderia ser contida, né, sem internação dentro dos PSFs, ou seja, numa assistência domiciliar mesmo. Aqui a gente vê a questão das causas de mortalidade, né? Isso, é a mortalidade, e aí a gente vê falando a questão das neoplasias também, que são cada vez mais crescentes, as doenças do aparelho circulatório, né, que matam muito, aqui a gente tem os AVCs e os infartos, e aqui as causas externas de morbidade e mortalidade, que é como a gente falou, são as causas externas, os acidentes, os assassinatos, todas as outras causas violentas que causam a mortalidade. Aqui a gente traz só a taxa de mortalidade prematura, né, das DCNT, que são doenças crônicas não transmissíveis, que são essas principais doenças cardiovasculares, as neoplasias e as respiratórias crônicas, que têm uma importância muito grande porque geralmente acometem uma população jovem, né, pessoas de 30 a 69 anos. É muito ruim quando a gente vê que essa taxa de mortalidade cresce, porque a gente vê que alguns outros programas não estão sendo trabalhados, como a questão do combate à obesidade, a combate ao fumo, o combate à vida sedentária, as práticas saudáveis, né, dentro do contexto da saúde. Aqui a gente traz, né, a taxa de mortalidade por neoplasias. Eu falo sempre que, na verdade, não é que as pessoas têm mais câncer do que antigamente. É que, na verdade, as pessoas vivem mais e, logicamente, vão morrer, né, de causas de doenças crônicas não transmissíveis. Aqui a gente vê, né, a questão do aparecimento, né, das neoplasias malignas do lábio, da cavidade oral e da faringe, que já aparecem, né, entre as 5 causas de câncer mais comuns. A gente ainda tem a câncer do estômago, traqueia e pulmão, aqui na mama, né, uma das principais causas de mortalidade feminina, a masculina em relação à próstata, e aqui a questão de neoplasias do sistema nervoso central. Vamos ver o que a gente separou aqui embaixo. Mortalidade por causas externas, né? A gente vê hoje que as causas externas aparecem entre as principais causas de mortalidade. Hoje nós temos um nível de acidentes de trânsito altíssimo, né, que causa vida precoce de pessoas, que causa um grande número de sofrimento, de internações. Ou seja, a gente tem que repensar esse uso, né,
de álcool e volante ao mesmo tempo, que tem trazido para a gente grandes perdas, grandes prejuízos. Hoje as causas